Vamos então iniciar o nosso culto de adoração, nosso culto de proclamação da palavra, porque é assim que a gente adora a Deus. Bom, pelo menos é assim que a Bíblia nos ensina, né? Ninguém, meus irmãos e minhas irmãs, adora a Deus inventando ensino, inventando, imaginando coisas e colocando isso como verdade. Ninguém adora a Deus querendo enriquecer usando a palavra de Deus, usando o próprio Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ninguém adora a Deus usando o nosso Senhor como motivo para crescimento pessoal. Nós adoramos a Deus quando nos colocamos na condição de servos deste Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus. E servimos a Deus de muitas maneiras. Uma delas é essa daqui: cultuando, proclamando a palavra, falando a verdade, levando a verdade, esclarecendo o que é verdade. E quando a gente esclarece o que é verdade, muitas vezes nós somos levados a dizer: olha, isso é mentira, isso é verdade. Não a nossa verdade, mas a verdade da Bíblia. Nós adoramos a Deus assim, pregando e proclamando a verdade, levando pessoas a crerem na verdade, a viverem a verdade, a obedecerem a verdade. É assim que a gente adora a Deus. Não é com gritaria, pula-pula, música. Não. Recebe-nos, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, como adoradores do Senhor, como servos do Senhor. Nós somos pessoas necessitadas do Senhor todas as horas, de todos os dias, de todas as semanas, de todos os meses, de todos os anos que ainda temos pela frente. Se conosco, Senhor, não nos abandone por um instantezinho sequer. Fala conosco, abre o nosso entendimento da verdade e livra-nos da mentira. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, se você quiser e puder nos ajudar a manter a programação, a pagar as despesas, nos ajude. Nos ajude. Então, se você puder, com aquilo que você puder, qualquer ajuda é extremamente bem-vinda. Vamos abrir a Bíblia? Eu vou abrir aqui em Marcos. Aliás, eu já abri. Marcos,
por favor, não reparem no óculos assim, é porque ainda não, né? Mas tudo bem. É só para ficar mais no nível, para eu poder ler. Marcos capítulo 11, versículos 12, 13, até o 14, né? Uma passagem muito conhecida. E nós vamos falar um pouquinho desta passagem. E vamos ver aqui, nesta passagem, mais uma vez, irmãos queridos, irmãs queridas, tem duas coisas que eu quero falar para vocês. Eu já falei, mas não custa falar de novo, né? Ó, não leia a Bíblia aleatoriamente. Hoje você abre e começa a ler aqui. Não faça isso. Não é assim que se lê a palavra. Quando você vai ler um livro, você lê desse jeito. Você vai ler aí um romance. Você vai ler uma ficção científica. É assim que você lê. Você abre assim e começa a ler do nada ali. Você abre do meio para o final. Não, claro que você não faz isso. Você vai lá no começo, primeira página, segunda, terceira. Não é assim que você faz. A Bíblia tem que ser a mesma. Por que a Bíblia você quer ler assim? Ah, hoje eu vou ler 1 Coríntios. Não é assim, irmão. Irmã, não é assim. Eu já falei isso. Leia sistematicamente. Eu vou ler o Novo Testamento. Então, vou começar onde a ler o Novo Testamento? Em Coríntios? É claro que não, né? Vou começar a ler em Mateus. E vai indo, sequencialmente, com sistema, até você chegar no Apocalipse. Ah, eu vou ler o Velho Testamento. Você vai começar a ler aonde? Em Jeremias? Não, tem que ler em Gênesis. Então, a Bíblia não é um livro de sorte. Ah, vou ver Deus falar comigo. Você não vai ver nada. Ah, eu vou abrir aqui Apocalipse capítulo. Ah, Deus vai falar. Então, se Deus vai falar com você no Apocalipse, então tenha, assim, uma sequência para ler a Bíblia. Hoje leu um trecho de Mateus, amanhã você retoma onde você parou. Mas isso, gente, isso é óbvio. Podem falar que é diferente, não é para ler diferente. A Bíblia é um livro. E você vai entender se você ler esse livro, né? Segunda coisa, que eu já falei também, mas vou repetir. Quando você estiver lendo alguma coisa, você precisa saber... não, tá certo, Edgar, desculpa. O Edgar tem razão. Eu não citei o mais importante de tudo aqui, que é orar antes de ler, né? Pede graça, sabedoria, que o Senhor fale contigo. Você tem razão, Edgar. Muito obrigado por esta magnífica lembrança. Obrigado, viu? Agradecido mesmo. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, não se esqueça de que aquilo que você está lendo tem um contexto. Você não pode pegar uma palavra da Bíblia, daquilo que você leu, e querer entender tudo. É o contexto. Palavras, letras formam palavras. Palavras formam frases. E frases vão formar o contexto que você está lendo. Não vai entender. Você tem que ler, né? Não querendo entender o que você ainda não leu. Não querendo entender o que está na frente.
Leia, entenda aquilo que você está lendo. Está claro isso? Isso é uma maneira correta de se ler a Bíblia. A Bíblia não é um livro de sorte que a gente abre e hoje Deus vai falar comigo aqui. Isso é conversa, mentira, isso é engano. Isso é esses pentecostais exagerados aí, que inventam essas coisas. Eu não estou aqui contra ninguém, eu estou dizendo como se lê a Bíblia. Ah, eu não quero ler assim, então tá bom. Você não quer ler assim, o problema é seu, mas não pode alegar ignorância, né? Não pode, eu não sabia, porque não quer saber. Que a gente fala aqui coisas que você não vai aprender em igreja nenhuma. Não vai, eu não estou tocando trombeta para falar, olha, ele está se enaltecendo, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que o que você ouve aqui, rarissimamente você vai ouvir no púlpito de uma igreja. Marcos capítulo 11, versículos 12, 13 e 14. Se quiser ler comigo, é ótimo. Ah, pastor, mas você prega aleatoriamente. É claro, eu já li. Eu já li. Eu já li. Marcos capítulo 11, versículo 12, 13, sei lá quantas vezes. E já preguei também não sei quantas vezes. A pregação é específica, a leitura não. A leitura é global, é geral. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Eu digo sempre aqui, né? Porque muitas vezes me chamaram de radical. E eu falei sempre que tive oportunidade, porque a maioria, não que isso seja relevante, não é, mas é para exemplificar o que eu estou falando, né? Para a maioria das pessoas que falaram para mim que eu era radical, eu respondi para elas que radical é Jesus Cristo. Outras preferem falar pelas costas, né? Não tem coragem de falar para a gente, então fala para o outro fala para o outro, e aí vai, né? Eu não posso, de maneira nenhuma, ser comparado com Jesus. E quando alguém me chama de radical, eu falo, meu Deus, radical é Jesus, não eu. Você entende por que eu estou falando isso? Porque, olha, você quer uma radicalidade maior do que essa? Ele amaldiçoou a figueira. Agora, Jesus não amaldiçoou a figueira porque ele estava com fome, ele foi lá e não tinha figo. Ele não fez isso por emoção, com raiva. Ontem
e outras tantas e tantas vezes eu já falei que o cristianismo não pode ser vivido na base da emoção. Né? Ontem eu até falei, arrepio, choro, não pode. O cristianismo não é emoção. O cristianismo é a verdade. Então, Jesus não fez isso por emoção. Eu estou com raiva porque eu estava com fome, eu vim aqui pegar um fruto desta figueira e não tem fruto, eu vou amar. Não, não foi isso que ele fez. Ele foi radical, mas porque ele queria ensinar alguma coisa. Então ele não fez o que fez. É claro, ele estava naquele momento, ele não estava calmo, relaxado, né? Mas ele não fez por capricho, por simples e pura raiva. Não, não foi isso. Não foi desta forma. Ele tinha um objetivo ali. Tinha um objetivo. Jesus tinha entrado em Jerusalém, tinha feito uma entrada triunfal em Jerusalém, né? Entrou ali, foi aquela festa, ao ponto das pessoas tirarem os seus mantos, as suas túnicas, né? As roupas, pedaços, parte das roupas que usavam, e atiravam para servir como tapete para onde Jesus ia passar em cima daquele burrico que ele montava, daquele jumentinho. Então aquele povo estava festivo, aquele povo estava, aos olhos de quem viu aquela entrada de Jesus, e eu não vi, nem você, mas os apóstolos narram esta entrada como foi hiper, super, mega, blaster, festiva. Eu diria para você que comparativamente, e foi essa comparação que Jesus fez, foi uma entrada cheia de folhas, de viço. O povo estava verde, viçoso, verde comparando a uma planta, viu? O povo estava igualzinho àquela figueira que Jesus encontrou lá. A figueira estava verde, bonita, viçosa. Tá claro, não era estação de figos ainda. Mas ela estava como se tivesse figo também. Então Jesus viu aquela figueira e se lembrou da sua entrada triunfal em Jerusalém. O povo viçoso, verde, festivo, gritando, Hosana, Hosana, mas o povo está pronto. Ele olhou para a figueira e falou, essa figueira tem figo, porque está linda, bonita, tá certo, não é época de figo, mas ela está desse jeito, então ela tem figo. Mas ele vai lá e não encontra nada. Não encontra um frutozinho sequer na figueira. Ela estava mostrando que estava pronta, mas não estava pronta.
Ela estava pronta para se exibir, para se mostrar, para se fazer notar, mas não tinha fruto. E Jesus se lembrou do povo, ele comparou o povo na entrada lá de Jerusalém com aquela figueira. Ele falou, ambos, o povo e a figueira, estão viçosos, mas não estão prontos. Jesus amaldiçoou a figueira, dizendo, olha, você nunca mais vai dar fruto. E no dia seguinte, a Bíblia relata que a figueira estava seca, desde a raiz. Quer dizer, morreu, né? A figueira morreu. E os discípulos ficaram admirados, porque a figueira tinha secado repentinamente. Uma planta não seca desse jeito de um dia para o outro. E Jesus explicou para os discípulos, né, que se eles tivessem fé, eles poderiam fazer coisas maiores do que isso. Está lá em Mateus, capítulo 21, versículos 20 ao 22. 20, 21 e 22. E esta passagem também é usada para as pessoas quererem ser maior do que Jesus, né? Jesus falou que eu vou fazer obras maiores. Meu Deus. Não era a estação de figos. Mas como Jesus olhou lá e viu o negócio todo bonito, ele falou, vai ter figo. Porque algumas figueiras, só para esclarecer também, viu, davam o fruto mais cedo, antes da estação. E uma figueira, para quem não sabe, né? Então vamos ficar sabendo. Uma figueira com folhas crescidas, verdes, viçosas, bonitas, já teria figos. Um povo que diz que faz festa para Jesus, que diz que põe a sua melhor roupa para ir no culto. A gente ouve. Vai dizer que você nunca ouviu isso? Quando você vai numa festa, você não põe a sua melhor roupa. Bom, primeiro que eu não tenho, eu particularmente não tenho melhor roupa ou pior roupa. Eu tenho roupa. Eu, estou falando de mim. Se eu tiver aqui num lugar chique amanhã, eu não tenho uma roupa apropriada, porque eu tenho roupa, simplesmente. Mas tem gente que tem roupa disso, roupa daquilo, né? E a pessoa diz que quando vai no culto tem que pôr a melhor roupa. Quer dizer, a pessoa vai no culto para mostrar o de fora, o externo. Porque a melhor roupa todo mundo vai ver. Mas e o que está lá dentro, né? Foi o que Jesus viu. Ele viu aquele povo gritando, fazendo festa. Pessoas tiravam, jogavam lá nos panos no chão para Jesus passar. Depois ele viu aquela figueira toda bonita, verde. Uma figueira sem fruto e um povo sem fruto também. Pessoas que parecem maduras, né? Aquele povo todo parecia um povo maduro. Hosana. Aquela figueira também estava igualzinho o povo, aquelas folhas bonitas e tal. Mas tudo era engano, tudo era mentira. Tudo era
aparência. Você vê que tanto a figueira quanto o povo era só aparência. O povo que recebeu Jesus, alguns dias depois, escolheu Barrabás, mandou matar Jesus. E a figueira que Jesus olhou para ela, não tinha um figozinho piquititico verde, não tinha nada, só tinha folha. Aí Jesus conta uma parábola sobre uma figueira infrutífera. Jesus conta que o dono desta figueira, olha aqui, aí que eu falo, entender o contexto, entender o que se está lendo. Isso aqui não é um livro de poesia, apesar de a Bíblia conter poesias. A Bíblia contém poemas, mas esta passagem não é poesia, não é poema, não é ficção, não é nada disso, não é drama. Aqui a gente precisa entender o que Jesus está falando. Jesus conta uma parábola que certa vez tinha um dono de terra que esperou alguns anos para que aquela figueira desse fruto. Se a figueira não dá fruto, serve para quê uma figueira? Para nada. Corta, joga fora, queima e planta outra que vai dar fruto. Então, Jesus usou este exemplo das coisas que têm aparência, mas não servem para nada, para dizer, o contexto é, nós precisamos dar fruto. Do mesmo jeito que o dono nesta parábola, o dono daquela figueira, esperou lá alguns anos para ver se ia dar fruto, não deu. Um dia ele se irritou, falou, essa figueira que está ocupando espaço à toa aqui, fazendo nada de bom. Foi lá, cortou, queimou, sei lá o que ele fez, cara. Madeira da figueira. E Jesus diz que ele espera, como Deus, ele espera algum tempo. Mas mais cedo ou mais tarde, quem não dá fruto, e dar fruto aqui, eu sei que seja, eu também já ouvi tanta invencionice desse negócio de dar fruto. Tem uns que falam que dar fruto é dar dízimo. Até isso eu já ouvi. Tem nada a ver. Dar fruto aqui é se arrepender dos seus pecados. É entregar a vida para Jesus. É isso que é dar fruto. As pessoas querem sempre que você faça mais. Você tem que entregar a vida para Jesus, você tem que ir no culto todo dia. Você tem que fazer, porque eles entendem a Bíblia é o seu bel prazer. Seu bel prazer. Olha, eu vou falar, senão daqui a pouco alguém já... Ah, pastor, mas o que está escrito ali não é isso. Olha, eu estou falando neste contexto aqui, quando Jesus amaldiçoou a figueira, hein? Você não vai em outra passagem lá que fala de fruto e querer que eu compare uma com a outra. Eu estou falando neste contexto de Jesus amaldiçoando a figueira. E eu usei bem o exemplo dele entrando em Jerusalém e a figueira. Está claro isso?
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então aqui dar frutos é se arrepender dos seus pecados, porque senão mais cedo ou mais tarde, quem não se arrepende será castigado. E isso está escrito na Bíblia. Lucas, capítulo 13, vai lendo aí, por favor, enquanto eu estou falando, porque aí está fresquinho na sua cabeça e você pode dizer entendi ou não entendi. Lucas, capítulo 13, versículos 5, 6 e 7. Dar fruto neste contexto aqui é se arrepender dos seus pecados. Porque dias antes Jesus tinha entrado lá em Jerusalém, aclamado por aquela multidão, está em Marcos capítulo 8, versículos 8, 9 e 10. O povo parecia pronto, maduro, para aceitar Jesus e mudar de vida. Aceitar Jesus aqui quer dizer assim, aceitar Jesus como seu Salvador. Mas, menos de uma semana depois, eles queriam que Jesus fosse morto, crucificado, trocaram um assassino, um ladrão por Jesus. Aliás, isso acontece muito, até nos dias de hoje. Você vê que o povo não muda, Não que eu esteja comparando qualquer coisa ou qualquer pessoa com Jesus, não é isso. Eu estou comparando outras coisas com Barrabás. Então, aquelas pessoas lá que gritavam o nome de Jesus, eram, na verdade, como a figueira amaldiçoada. Pareciam estar prontos, mas não deram fruto. Não deram fruto, visto que neste contexto o fruto era entregar a vida para Jesus. Aquele povo não entregou, muito pelo contrário, aquele povo pediu a vida de Jesus. Então o povo, como a figueira, tinha uma aparência enganosa. Por quê? Porque quem é salvo por Jesus, olha agora, dá fruto. Ser salvo por Jesus já é um fruto. E quem é salvo por Jesus dá fruto. Qual que é o fruto? Não continua pecando. E se peca, sabe que tem um Salvador, sabe que tem um perdoador. Quem é salvo por Jesus muda de vida, não é que fica mais rico, não é que tem casa assim, porque, assada, não é que tem a empresa que está lá falida e aceita Jesus, a empresa cresce. Não é nada disso. Pode acontecer isso, mas não é isso. Leia Mateus capítulo 3, versículo 8. É claro que às vezes, meu queridíssimo irmão e irmã em Cristo, às vezes os frutos são piquititicos. Às vezes os frutos são grandes. Às vezes os frutos estão até escondidos no meio das folhas. Às vezes eu vou num lugar aí andar a cavalo lá, e quando é época de amora, eu sou um comilão de amora lá, É gostoso porque a gente pega a amora assim, e de repente, não tem mais, não estou mais vendo. Daqui a pouco você mexe um galho assim, você vê aquele monte de amora, estava tudo escondido nas folhas,
Então, às vezes, o fruto está escondido, mas está lá, é fruto. Isso quer dizer o quê? Que algumas pessoas podem até aparentar, mostrar que amam Jesus, mas não querem deixar o pecado. Ah, eu amo Jesus. Nossa, eu amo Jesus. O dia que Jesus tirar a fornicação da minha vida, aí, mas não é Jesus que vai tirar, isso é você. Eu amo Jesus, mas eu não consigo não roubar. Porque se eu não roubar, como é que eu vou viver? Mas eu amo Jesus. Não tem jeito fazer as duas coisas, amar Jesus e roubar. Amar Jesus e fornicar. Não tem. Tem outras tantas coisas. E a gente não pode esquecer que mais dia, menos dia, quem não der fruto é arrancado e tacado no fogo. Você goste ou não, você aceite ou não, você concorde ou não, é isso que a Bíblia fala. Um dia, cada pessoa será julgada por Deus. Eu vou ser julgado por Deus. E quem não mostrar os frutos de uma vida transformada, agora o contexto já é outro, olha. O contexto aqui era o quê? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O contexto aqui agora já é outro. Quem não mostrar os frutos de uma vida transformada por Jesus será castigado. Por causa disso que eu estou falando tudo isso hoje para dizer para você o seguinte, irmão, irmã. Como é que é? Quando o Senhor diz que um dá 30, outro dá... Não, irmão, mas aí o contexto é outro, Rogério, completamente diferente, né? Aí é uma coisa, aqui é outra coisa. O contexto aqui, querido irmão e querida irmã, é: Jesus entrou em Jerusalém e aquele povo parecia uma figueira, cheia de flor, de folhas verdes. E depois Jesus sai e sente fome. E no caminho que ele estava com os apóstolos, ele encontra uma figueira verde, cheia de flores, de folhas, bonita. E ele procura fruto e não encontra fruto. Aí ele compara a figueira com o povo. A figueira era só aparência, Rogério. Não tinha fruto. Para que serve? Figueira não é planta ornamental, não é antúrio, não é rosa. Figueira é para dar figo, para comer. E aquele povo também não tinha fruto nenhum. Foi só festa. Só pula-pula, grita, hosana, hosana. Não tinha nada. Porque menos de uma semana depois pediram a morte de Jesus. Por isso que cada um de nós precisa analisar a sua vida e ver o que precisa mudar. Então as nossas orações devem estar... Eu sugiro para você que as nossas orações estejam na direção de perguntar para Jesus: Senhor, eu tenho dado o fruto que o Senhor está esperando que eu dê, ou que o fruto que eu preciso dar como cristão? Eu tenho feito isso na minha vida? Se não, me ajude a fazê-lo. Se sim, me ajude a continuar dando esses frutos e melhorar até
qualidade do fruto. Por quê, meu irmão? Isso não é ameaça, isso é fatal, é o que vai acontecer. Porque cada um de nós vai se apresentar frente a Jesus e aí não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta dizer que o pastor ensinou errado, não adianta dizer que entendeu a Bíblia errado, você teve tanto tempo para corrigir esse entendimento, para buscar a explicação. Que não sejamos, irmãos e irmãs, apenas aparência, mas que venhamos a dar frutos, nem que o frutozinho seja piquititico, esteja escondido lá entre as folhas, mas vamos dar fruto. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, glórias a Ti, Senhor, por tudo isso que o Senhor nos alertou nesta manhã de terça-feira. Ó Senhor, que isso não fuja, não se apague da nossa mente durante o dia, muito pelo contrário, que isso fique sempre falando conosco, que isso fique vivo na nossa mente. Nós precisamos dar fruto. Frutos do Espírito, porque quem tem o Espírito dá fruto do Espírito. Esta é a oração que eu faço por vocês todos e por mim, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.